História fala também sobre o Flamengo, sétimo clube no mundo que mais gastou com contratações. As últimas no mercado, tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. A única coisa que eu peço em troca é para você se inscrever, ativar todas as notificações e deixar seu like. Combinado? Vamos direto, sem perder tempo, para o giro de notícias. Bora falar sobre o Internacional, que já tem acordo com o Borré e agora trata dos últimos detalhes para fechar a compra de Thiago Maia. A operação com o atleta do Flamengo deve ficar em 4 milhões de euros, só para explicar o contexto. O Inter tentava comprar por 3, o Flamengo pedia 5. No final das contas, o martelo vai ser batido pela metade dos dois valores. Quero falar ainda sobre Éder Militão, que renovou seu contrato com o Real Madrid, vínculo novo até junho de 2028, 3 anos além daquele que valia na atual temporada. O anúncio foi feito pelo próprio Real. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Flamengo. O rubro-negro é o sétimo time que mais investiu em contratações de atletas na temporada de 2023. Mas, Nicola, a temporada acabou de começar, verdade. Mas, pessoal do UOL, foi o Rafael Reis quem fez esse levantamento, contabilizou quais os clubes que mais gastaram com contratações desde o dia 1º de janeiro. E o Flamengo aparece na 7ª colocação em todo o mundo. O rubro-negro já desembolsou 22 milhões e meio de euros, ou mais ou menos 120 milhões de reais, com as aquisições do De La Cruz, junto ao River Plate, e do Matias Vinha, junto à Roma. Nos próximos dias, o Fla também pretende anunciar um zagueiro, tudo indica que pode ser o Domingos, que vem do futebol português, e um volante também de Portugal, mas um volante líbio, o Al-Musrati. Só para completar, queria contar um pouquinho sobre esse ranking. Contratação mais cara feita na temporada de 2024 foi feita pelo Barcelona, 40 milhões de euros para a aquisição do Vitor Roque junto ao Atlético Paranaense. Essa operação pode chegar a um valor maior, mas os 40 milhões é o valor fixo que já foi desembolsado. É importante contar que os clubes entre o Barcelona, o líder nesse ranking, e o Flamengo, que é o sétimo, são o Lyon, o Zenit, Tottenham, Leipzig e Al Hilal. Entre os primeiros ainda há outro brasileiro, o Palmeiras, que surge na 12ª colocação entre os clubes que mais gastaram com contratações em 2024. Se eu falei 2023 em algum momento, obviamente entendam pelo ano de 2024, estamos chegando ao dia 23 de janeiro. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo que promete, porque descobrir os valores detalhados do acordo entre Douglas Costa e Fluminense. Ah, mas o assunto é Fluminense, mas interessa você, torcedor do Flamengo, que lamentou a ida do Douglas Costa para o Fluminense, ou que ficou questionando que contrato de produtividade é esse? E ó, vou dar minha opinião, de produtividade não tem nada. Já já a gente vai revelar os números e os detalhes desse contrato entre o jogador e o Fluminense. Também vamos falar sobre a novela Mateuzinho, lateral direito, retorna ao Rio de Janeiro. Como assim? Vamos explicar isso. Temos também os valores da nova proposta do Internacional ao Flamengo para contratar o volante Thiago Maia. E aí vocês vão opinar, vende ou não vende? E tem também clube italiano sondando a situação de Everton Cebolinha. Mas eu vou contar para vocês qual foi a resposta do Flamengo. Isso tudo no vídeo de agora. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações? Vamos lá, galera. Eu vou começar falando do Douglas Costa, jogador que está acertando a ida para o Fluminense. Eu vi muitos torcedores do Flamengo lamentando, dizendo que o Flamengo poderia ter contratado, outros comemorando e duvidando do tal contrato de produtividade. Vou falar aqui os números, os detalhes, e depois vocês vão me dizer se isso é produtividade ou não é. Na minha opinião, não é. Mas calma, vamos lá. Postei o seguinte: apuração detalhada do contrato de Douglas Costa com o Fluminense, válido até julho de 2025 e que pode ser prorrogado até dezembro de 2025. Papel e caneta na mão. 440 mil o salário dele de maneira fixa, tá bom? Fixa, ele vai ganhar pelo menos 440 mil por mês. Caso o atleta atue em pelo menos 60% das partidas oficiais do Fluminense por pelo menos 45 minutos, os seus contratos com o Fluminense deverão ser prorrogados até dia 31 de dezembro. E a sua remuneração mensal, ou seja, o salário, será reajustado para 550 mil a partir de agosto de 2025.
Premiações por títulos. Campeão estadual na temporada 2024 ou 2025? 400 mil. Campeão da Copa Sul-Americana na temporada 2024? 800 mil. Campeão da Copa do Brasil na temporada 2024? 800 mil. Campeão do Campeonato Brasileiro na temporada 2024? 800 mil. Campeão da Copa Libertadores 2024? 1.600.000. Caso o atleta faça 15 gols ou mais no período entre 25 de janeiro desse ano e 31 de dezembro desse ano, 400 mil reais. Se Douglas Costa for convocado para a seleção brasileira, 400 mil reais. E aí fica o questionamento. Isso é contrato de produtividade? Não, não é. Isso é um contrato comum como qualquer outro atleta tem. Exemplo, no Gabigol, também é assim. O contrato dele também tem isso. Se ele fizer um determinado número de gols, se ele atuar um determinado número de partidas, é assim. É um contrato normal como qualquer outro. O que o Fluminense pode dizer é, ele veio com salário abaixo dos demais jogadores do elenco. Beleza, isso é aceitável. Agora dizer que é contrato de produtividade, isso na minha opinião é balela. Balela. É um contrato normal, muito pelo contrário. Se ele produzir, ele ainda vai ter um contrato estendido e ganhando aumento. O que é normal com qualquer outro atleta. Quero a opinião de vocês sobre isso aí também. Vamos falar do Mateuzinho, porque é o seguinte, o Corinthians e o Flamengo não chegaram a um acordo e o lateral retorna ao Rio já nessa quarta-feira. O Fla até aceitou colocar a opção de compra que o Timão queria, mas de 11 milhões de euros. Isso dá em torno de 55 milhões de reais. E o valor foi recusado pela equipe paulista que queria colocar 6 milhões de euros e o Flamengo não aceitou. O empréstimo, portanto, está descartado, mas os empresários do jogador trabalham para reverter a situação e tentam fazer o Corinthians comprar o jogador agora já, pelo mesmo valor que o Red Bull Bragantino iria comprar quando o Fla aceitou a proposta do Red Bull Bragantino e o Mateuzinho não quis ir. Quais valores são esses? A gente também vai informar aqui que a gente apurou tudo de maneira detalhada. 2 milhões e meio de euros de maneira fixa, mais 1 milhão e meio de euros em metas. Isso totalizaria aí, portanto, 4 milhões de euros. Os empresários do lateral trabalham para tentar conseguir isso e a proposta salarial para o jogador é para ganhar o dobro do que ele recebe atualmente no Flamengo. Agora é esperar as cenas dos próximos capítulos. O jogador vai se juntar ao elenco que está treinando com o técnico Mário Jorge aqui no Rio de Janeiro para disputar o Carioca e a ver o que vai acontecer com o jogador. Eu particularmente acho que o Flamengo também deu mole nessa situação, porque deixou o jogador viajar sem ter nada assinado, confiou na palavra do Corinthians, que atualmente está uma bagunça, a verdade é essa. A gente pôde ver no caso do Lucas Veríssimo, agora no caso do Mateuzinho. O jogador foi anunciado como reforço, apareceu treinando com a camisa do Corinthians. E o Corinthians voltou atrás no acordo verbal que tinha com o Flamengo. Bagunça. Mas agora o Flamengo vai tentar... os empresários, na verdade, estão tentando reverter essa situação aí. Vamos falar agora do Thiago Maia, porque o Internacional apresentou uma nova oferta ao Flamengo para contratar Thiago Maia. 3 milhões de euros de maneira fixa, mais 800 mil euros em metas estabelecidas ali em relação ao número de jogos, por exemplo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. A primeira oferta do Colorado foi de 3 milhões de euros, ponto. O Flamengo recusou pedir 5. Agora o Internacional apresentou 3 milhões de euros, mais 800 mil em metas. Inclusive, esse é o mesmo valor que o Flamengo pagou, 3,8 milhões de euros que o Flamengo pagou ao Lille em 2021 pelos 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. O Flamengo está dificultando de maneira estratégica. Por quê? Não tem nenhum outro jogador engatilhado, encaminhado para a posição do Thiago Maia, e a diretoria do Flamengo entende que o Thiago Maia pode ser útil durante a Copa América, quando o Eric Pulgar pode ser convocado para a seleção chilena, e aí o Flamengo teria o Thiago Maia à disposição. Então o Flamengo dificulta de maneira proposital, estratégica, e está certo. Está quase vendendo um jogador para um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Flamengo está certa. Ou pagar alto ou não leva o jogador. O Flamengo não precisa fazer dinheiro. O Flamengo não está desesperado. Eu tenho certeza que o interesse desse negócio aí é muito mais do Thiago Maia. O Thiago Maia topou o projeto internacional, topou o salário proposto, topou tudo.
Entende que lá no Internacional vai respirar novos ares, vai ser mais utilizado. Beleza. Só que o Thiago Maia também precisa entender que o Flamengo só pode fazer negócio a partir do momento que enxergar que o negócio vai ser bom, não só para as finanças, mas também levando em consideração a parte técnica e tática, porque o Thiago Maia, mesmo sendo reserva, ele pode ser utilizado pelo técnico Tite. Para finalizar nosso vídeo, galera, Everton Cebolinha, quem diria, hein? Entrou na mira da Fiorentina da Itália, tá? A Fiorentina ligou para os empresários do Everton Cebolinha e os empresários ligaram para o Flamengo. Olha, a Fiorentina está interessada aqui no Everton Cebolinha, quer saber em relação a números. Quanto vocês querem para vender o Everton Cebolinha? O Flamengo virou para os empresários e falou: esquece, nós não vamos vender o Everton Cebolinha. Não é porque o Everton Cebolinha está voando não, mas a gente não quer vender jogador. Exemplo recente, Léo Pereira, Olympiacos, queria muito. O Flamengo descartou qualquer possibilidade de negociação. Agora o Everton Cebolinha, esquece, o Flamengo não quer vender jogadores considerados titulares. E hoje o Everton Cebolinha é, sem dúvidas, titular da ponta esquerda do Flamengo. E eu acho que o Flamengo está certo. Agora vocês precisam entender como é o futebol. Num passado recente, Léo Pereira. A torcida não queria ver pintado de ouro. Hoje, jogador titular absoluto. Pulgar. A torcida não queria ver pintado de ouro. Falou, não vale. O jogador não se adaptou, tem que ir embora. Hoje, principal homem do meio de campo do Flamengo ali. Ao lado do Arrascaeta, né? Vamos botar assim. Mas é um jogador que o Flamengo precisa e muito. Isso aí ficou nítido em 2023. E agora, Everton Cebolinha. Se fosse 3 meses atrás, a torcida ia falar, eu pago Uber para levar no aeroporto, eu pago a passagem. Futebol é dinâmico, não tem jeito. E aí, nação? Hoje, vamos discutir a situação do Mateuzinho, que quase pintou no Timão, mas teve um desfecho que deixou a gente de cabelo em pé. A história do Mateuzinho e o Corinthians. Pô, galera, quem aí não ficou de olho nesse rolo entre o Flamengo e o Corinthians pelo Mateuzinho? O Flamengo quer o jogador de volta, o Corinthians não topou algumas paradas que o Mengão queria. Nada de taxa de vitrine, preço pré-fixado e cláusula de retorno imediato. Ficou difícil de bater o martelo, e aí, meu irmão, o Mateuzinho tá voltando pra Gávea. Vocês viram a confusão que isso virou, nação rubro-negra, a frustração de perder o jogador e a alegria de tê-lo de volta. A expectativa tava lá em cima, mas o futebol é isso aí, cheio de surpresas. A torcida é apaixonada, e, independente do que aconteça, estamos sempre juntos. Agora é receber de braços abertos o Mateuzinho de volta à casa dele. Vai ser lindo vê-lo vestindo o manto sagrado novamente. O Mengão é gigante, e a nossa história continua. Fiquem ligados, nação, que ainda temos muita emoção pela frente.